Queridos, eu quero compartilhar com vocês apenas um versículo que está lá na carta de Judas. Judas, versículo 3. Não é Judas Iscariotes, né? Mas Judas, historicamente aqui, o meio-irmão do Senhor Jesus, filhos da mesma mãe, né? Mas não do mesmo pai, porque Jesus não teve pai. Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo de Deus. A carta de Judas, versículo 3, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. É um versículo muito interessante, porque, como o próprio versículo aqui declara, né, Judas aqui ele tinha como propósito inicial, de início, escrever sobre a salvação, né? A salvação que é comum a todos os cristãos, a todas as igrejas. Talvez ele estivesse aí em mente tratar de temas como o novo nascimento, como a substituição, justificação, glorificação, ou predestinação, livre-arbítrio, e tantos outros aí temas que são relacionados à soteriologia, doutrina da salvação. Mas o próprio versículo diz que ele, compelido pelo Espírito Santo, ele mudou sua temática, né, e passou a escrever e a exortar sobre a batalha da fé, que uma vez por todas foi dada aos santos. Ou seja, Judas escreveu aqui para exortar seus leitores. E por que não dizer para exortar a cada um de nós? Amados, na língua grega, o termo exortar ele era usado aí para descrever um general dando ordens ao exército. Daí, essa carta ter um clima um tanto quanto militar. Judas havia começado a escrever uma carta devocional, uma carta tranquila, acerca da salvação, mas o Espírito Santo o instruiu a deixar a harpa e a tocar a trombeta. Portanto, essa epístola, a epístola de Judas, é uma convocação para a guerra. Convocação para a guerra. Não a guerra contra homens, não é guerra contra denominações, não é guerra contra ser humano. Sendo assim, o versículo 3 nos chama a atenção para alguns pontos interessantes. Primeiro, Judas fala de uma batalha real. É uma batalha real. Versículo 3, Judas diz que teve por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Amados, estamos em guerra. Isso é fato. Não é guerra contra homens, guerra contra igrejas, nem guerra contra a sociedade. A batalha, ela é mais aguda, mais terrível. É uma batalha na mente, é uma batalha espiritual, é uma batalha intelectual. E por que não dizer? É uma batalha teológica, acerca das coisas de Deus. Em toda essa carta, se você já leu, se não leu, eu te aconselho a ler, são 25 versículos. Em toda essa carta nós vemos essa batalha, essa luta teológica de Judas contra os hereges daquela época. Judas sentia na pele, né, os estragos que os falsos mestres estavam fazendo na igreja daquela época. E em nossos dias sentimos o mesmo diante de tantas heresias de destruição. São tantas, queridos, tantas. Queridos, defender a fé cristã dá trabalho. Não é fácil. Dá trabalho. Defender a fé cristã exige esforço, exige dedicação e, por que não dizer, até dinheiro para comprar livros, estudar. Defender a fé exige paciência, tempo, muita oração, muito jejum, muito estudo. Combater os hereges não é fácil, nunca foi, principalmente em nossos dias, em que eles se multiplicam como capim pela internet. É muito rápido o crescimento das falsas doutrinas. Como diz certo pastor, né, a heresia tem o mesmo poder dos piores cânceres.
Quando começa, dá logo metástase, estende-se a todos os órgãos nobres do corpo, de forma que, quando se tem a sorte de detectá-lo no início do processo, é urgente fazer-se a cirurgia. O mais triste é que quem disse essa frase acima, hoje é também um herege, mas quando ele disse, ainda não era. E seu nome é Caio Fábio, que não aconselho ninguém a ouvir. É perda de tempo, é lixo, é ensino de perdição. Antes, ele tinha uma retórica, ele tinha um jeito de ensinar, ensinava a palavra, mas se desviou. E ele mesmo trouxe um diagnóstico sombrio sobre ele mesmo, falando que a heresia é como um câncer. E ele hoje é tido como pai, para os amados terem ideia, dos desigrejados. Mais de 20 milhões de pessoas, dessa grande maioria, maior parte, acompanham esse sujeito. Então, queridos, a batalha a parte boa dessa batalha que Judas faz menção é que ficamos mais afiados. Quando nos deparamos com a heresia, nós ficamos mais afiados em nossa doutrina, né? Quando confrontados com a mentira. A mentira, quando ela é propagada, ela nos leva a buscar com mais afinco a verdade. E eu vejo isso na pele. Por exemplo, eu procurei estudar com mais dedicação, esmero, a Bíblia, depois que eu fui confrontado com um ancião dos Testemunhas de Jeová, isso há muitos anos atrás. Ali, naquele encontro em que eu passei vergonha, eu vi a importância de conhecer a palavra de Deus, e não só conhecer a palavra de Deus, mas conhecer um pouco da doutrina dos Testemunhos de Jeová. E eu não fiquei só nos Testemunhos de Jeová, passei a conhecer um pouco sobre os mormons, adventistas dos sétimos dias, meninos de Deus, né, a Soust, doutrina aí do Henri Cristo, e tantos outros ismos, muitos outros. Então, tem a sua importância, tem o seu lado positivo, aprender ou ser confrontado com as heresias. O lado positivo é que a gente vai mais à Bíblia. Martinho Lutero, por exemplo, reformador do século XVI, ele viveu no auge das heresias católicas. Ele sentia na pele os perigos, né, dos erros doutrinários e das mentiras religiosas da época. Por isso ele escreveu o seguinte sobre as heresias: se não existissem seitas pelas quais o diabo nos despertasse, iríamos nos tornar extremamente preguiçosos e dormiríamos o sono da morte. A fé e a palavra de Deus seriam obscurecidas e rejeitadas em nosso meio. Agora, essas seitas são para nós como esmeril para nos polir. Elas nos amolam e estão lustrando nossa fé e nossa doutrina para se tornarem limpas como um espelho brilhante. Também, por conta das heresias, chegamos a conhecer Satanás e os seus pensamentos e seremos hábeis em combatê-lo. Assim, a palavra de Deus torna-se mais conhecida. Por meio desta luta entre o que é errado e o que é certo, muitos chegam a conhecer a verdade e por ela são fortalecidos. É muito interessante, né, essa explicação de Martinho Lutero em relação às seitas, ou seja, os benefícios das seitas, se é que há algo de proveito. Eu já enfatizei que o proveito é que as seitas nos fazem levar, ou nos levam com mais dedicação à palavra, para polir a nossa fé. Então, amado, Judas aqui, nesse versículo que lemos, está nos chamando para a batalha. Ele está tocando a trombeta. Ele está nos convocando também para uma guerra. Aí eu te pergunto, você vai se alistar ou vai se acomodar? Você vai dizer, eis-me aqui, Senhor, envia a mim, ou vai continuar sem se envolver, lavando as mãos? Sabe quando você entra, queridos, nessa batalha? Quando passa a estudar com mais cuidado as escrituras sagradas. Quando se dispõe a não faltar nenhum estudo bíblico ou culto em sua igreja, você está afiando, né, o machado, por assim dizer. Quando você separa aí pelo menos 20 a 30 reais por mês para comprar um livro sobre seitas e heresias, um outro tema qualquer relevante. Quando você entra nessa guerra com as armas espirituais,
Também armas espirituais como oração, jejum. Meu amado, minha amada, seja um combatente pela verdade cristã. Muitas pessoas precisam de você. Muitas pessoas precisam de você. E quando você não entra nesse combate, você acaba se tornando uma presa fácil para as falsas doutrinas. Segundo, Judas diz que essa é uma batalha pela fé, né? Judas nos exorta a batalha pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Aí no versículo 3 ainda. Aí surge uma pergunta: que fé é essa pela qual os santos devem lutar? Será que temos que lutar para defender a nossa denominação, os nossos conceitos doutrinários, ou defender a nossa reputação? Não, queridos, não. Temos que lutar, sim, em defender a fé que de uma vez por todas nos foi dada. Temos que defender a fé cristã, ou seja, as verdades fundamentais reveladas na Bíblia Sagrada. O interessante é que essa palavra fé no grego é pistis, e tem basicamente dois sentidos, a palavra fé. Basicamente, dois sentidos. O primeiro sentido é que existe a fé que confia, a fé que crê, a fé que acredita. O objeto dessa fé, né, é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é aquele tipo de fé descrita por Jó, lá no capítulo 19, versículo 25 e 26, quando ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. É uma fé que confia. Essa primeira fé é aquela descrita por Davi também no Salmo 37, versículo 3 a 7, que diz: confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então, queridos, confiar, deleitar, entregar e descansar são expressões de alguém que tem fé em Deus. Esse é o primeiro sentido da palavra fé. Essa fé também é retratada lá em Hebreus 11, né? Queridos, só nesse capítulo 11 de Hebreus, a palavra fé é citada 24 vezes de maneira direta ou outras maneiras de maneira indireta. Essa é a fé que confia em Deus, que espera em Deus, que descansa em Deus, que busca em Deus. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:6 também diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, recompensador dos que o buscam. Então, essa foi a fé de Daniel, que mesmo sendo aí jogado numa cova de leões famintos, ele continuou orando a Deus e recebeu um grande livramento. Essa foi a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobraram diante da imagem de Nabucodonosor e foram lançados na fornalha ardente. E antes de serem lançados nessa fornalha, eles foram ousados em dizer o seguinte a Nabucodonosor, lá Nabucodonosor, em Daniel 3, versículo 16 a 18. Disseram assim: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E nós vemos que houve um grande livramento. O quarto homem da fornalha apareceu e os livrou. Então, amados, o primeiro sentido da palavra fé é o sentido de confiança e descanso em Deus. Agora, o segundo tipo de fé
É aquele tipo de fé que está sendo exposta em nosso texto por Judas. Essa é a fé que é crida, e não a fé pela qual cremos. Essa é uma fé doutrinária, ortodoxa e verdadeira. É a fé como doutrina fundamental, como conteúdo final da verdade de Deus. O que está em jogo aqui, segundo Judas, é a fé como um conjunto de doutrinas dadas por Deus à igreja por meio dos apóstolos, queridos. Esse tipo de fé está revelado lá em Atos 2:42, quando diz: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações." Essa doutrina, ou essa fé, é a fé como conjunto de regras doutrinárias. Terceiro, Judas diz que essa fé, essa batalha é pela fé que de uma vez por todas foi entregue. É uma fé final, conclusiva, né? Versículo 3, mais uma vez, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou, outra versão diz, de uma vez para sempre nos foi entregue. Amados, o termo de uma vez por todas, no grego, é rapax, e significa aquilo que foi feito de tal forma que possui validade perpétua e nunca mais precisa ser repetido. Ou seja, esse tipo de fé, nesse tipo de fé, não há espaço para inovações doutrinárias. Não há espaço. Os homens ímpios, como diz Judas, estavam introduzindo heresias destruidoras e muitos estavam engolindo, comendo lixo. Mas a fé cristã, queridos, não aceita novas doutrinas, novas revelações, novas profetisas ou profetas com uma nova mensagem. Qualquer sistema que reivindica nova revelação ou uma nova doutrina devem ser considerados como falsos. Não podemos ir além daquilo que está escrito. E mais, a fé cristã não aceita outros livros como inspirados, como escrituras. Só a Bíblia é nosso manual de fé e conduta. O que está escrito, está escrito. Não podemos ir além e nem ficar aquém. Amados, guardem isso. Novos conceitos não são verdades antigas com roupas mais sofisticadas, mas sim, são mentiras mortais com as quais não se pode ter relação alguma. Só a Bíblia é inspirada por Deus. Só a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Amados, não podemos acrescentar nada nas Escrituras e muito menos tirar nada das Escrituras. Tem um texto que me faz arrepiar, né? Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 19 e 18 e 19, que diz: "Porque eu testifico a todo que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro." Portanto, não existe outro evangelho, outra escritura, outra revelação. Veja comigo o que Paulo diz em Gálatas 1, versículo 6 a 9. Deixe anotado, guarde. Ele diz assim: "Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema." Queridos, temos que ter em mente que os princípios da verdade, né, não é uma moda passageira, mas é permanente, é inviolável. Hoje, nós temos muitos modismos teológicos, temos vários evangelhos, entre aspas, no mercado da fé.
Temos o evangelho da prosperidade, temos o evangelho da miséria, o evangelho da libertação, o evangelho liberal, o evangelho inclusivo, o evangelho orgânico, né, que é o que está mais em alta hoje em dia, mais conhecido como o evangelho dos desigrejados, que já abarca mais de 20 milhões de pessoas só no Brasil. Precisamos, no entanto, perseverar na doutrina dos apóstolos e não aceitar as doutrinas dos apóstatas. O ensino apostólico, e não qualquer moda teológico que atualmente esteja em voga, é a marca do cristianismo autêntico. Ensino apostólico e não doutrina dos apóstatas. Amados, existem mais pontos que unem as igrejas cristãs do que pontos que divergem. Mais pontos que unem do que divergem. E, por fim, Judas diz que essa fé foi dada a quem? Aos santos. A batalha é pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé foi dada aos santos e não aos ímpios. Os ímpios não conhecem a fé, não conhecem a verdade, não conhecem a Deus, não conhecem a Bíblia. Os santos, os cristãos, não santos de parede, mas os cristãos conhecem a Deus, conhecem as Escrituras. Os santos defendem a fé verdadeira contra as mentiras de Satanás. Os santos pregam com a vida aquilo que creem em seu coração. Amados, temos que ter uma doutrina saudável, mas, acima de tudo, uma vida saudável. Não basta crer no certo, precisamos viver no certo. Não podemos conhecer profundamente, né, os pontos fundamentais da fé e, ao mesmo tempo, vivermos como ímpios. Não podemos ser, como diz certo pastor, ortodoxos de cabeça e hereges de conduta. A vida moral, queridos, deve ser a expressão de uma doutrina correta. Não basta crer na verdade, é preciso viver a verdade. Não basta somente subscrever as doutrinas certas, é preciso deleitar-se nas doutrinas certas. Não basta ter luz na cabeça, é preciso ter fogo no coração. Portanto, amados, a fé cristã, ela foi confiada aos santos, aos que vivem em consagração a Deus. Ou seja, a fé cristã não é possessão de ninguém em particular, é propriedade da comunidade da igreja. Não é questão de interpretação pessoal, pois ela se manifesta dentro da igreja, é preservada pela igreja e compreendida dentro de um contexto de igreja, quando o povo está reunido buscando a sua fé em Deus. Amém, queridos? Guarde essa palavra no teu coração. Cuidado com as inovações, com os modismos, com novas revelações. Não existe novas revelações. Nós temos a palavra de Deus. Ela é a voz de Deus para nós. Cuidado com o que você ouve também, né? Ouve no coração, ouve na mente, ouve através de pessoas dizendo assim diz o Senhor. Passe tudo que você ouve pelo crivo da palavra de Deus. Leia a Bíblia dia após dia, incansavelmente, ininterruptamente, e tudo para a glória de Deus. Amém. Pai Santo, em nome do teu Filho Jesus, te louvamos, Senhor, por esse versículo da tua palavra, Pai, que foi preservado ao longo desses 2000 anos e chegou até nós, nos conclamando, nos convocando para uma batalha, a batalha da fé, de defender a nossa fé, Senhor, defender a verdade da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nessa batalha. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada. Carecemos de ti, Senhor. Precisamos da tua graça, da tua unção. Carecemos do seu revestimento de poder, Pai. Precisamos da tua direção. Precisamos da tua unção. Fica conosco. Renova nossas forças nessa noite. Abençoa, Pai, aqueles que ainda vão jantar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem suprido em nossas vidas. Suprir toda a nossa necessidade, Pai. Obrigado por termos o pão de cada dia. Obrigado por termos o alimento em nossa mesa. Obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado. Eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos, aqueles que estão debilitados em alguma área ou carentes na parte financeira, que o Senhor venha suprir, Senhor, enviar o recurso de maneira sobrenatural, Pai,
e que o que estiver ao nosso dispor, Pai, que possamos estar ajudando, contribuindo, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus.